Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Maria Paula, sou a nova professora de vocês de confeitaria. Sou formada em gastronomia pela UEG, fiz pós-graduação também pela UEG, já trabalho com confeitaria há 3 anos. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar na cozinha quente, apesar de já gostar da confeitaria, já saber que a confeitaria era o que eu queria. Eu preferi fazer um teste primeiro na cozinha quente, trabalhei por 1 ano e meio no Rio Quente, como auxiliar de cozinha, entrei como auxiliar de cozinha e consegui chegar até cozinheira e sair para poder abrir a minha empresa. Eu sou de Morrinhos, então às vezes algumas pessoas já me conhecem daqui, alguns já são meus alunos. Eu tenho a minha confeitaria em Morrinhos e eu vou tentar passar para vocês um pouquinho de tudo que eu sei. Primeira coisa que eu quero falar para vocês: confeitaria, você não precisa amar completamente, estar completamente apaixonado desde o dia que você nasceu por confeitaria para você ser um excelente confeiteiro. Às vezes você pode aprender a gostar da confeitaria na faculdade e aí depois da faculdade você ir flertando até você finalmente falar: não, é isso aqui que eu gosto mesmo. Não é que você precisa nascer sabendo as coisas. Tudo é adaptável e tudo você consegue aprender, desde que você tenha força de vontade. E gastronomia é isso, no geral. A gente precisa estar sempre estudando, a gente precisa estar sempre atualizando, porque as coisas mudam. Se vocês forem pegar a confeitaria, assim que ela começou, mais ou menos no século, em 1801, mais ou menos, eu acho que nem sei que século que era. Ver se eu salvei aqui o século, mas eu acho que eu não salvei. Se você começar a estudar a confeitaria a fundo desde o comecinho, você vai ver que antes do açúcar ser produzido, antes de existir açúcar, que as pessoas só adoçavam as coisas com mel ou fruta, não dá nem para você comparar a confeitaria de hoje com a confeitaria de antigamente. Então tudo é adaptável, gente, tudo muda. E muda de hoje para amanhã. Às vezes vocês podem achar que, não, tal técnica vai mudar anualmente, né? Não precisa estar sempre estudando, mas não é assim. Eu sempre falo para as pessoas que a gente precisa sempre estar estudando, a gente precisa estar sempre se situando com a tecnologia, porque as coisas mudam e mudam muito rápido. Então, se você gosta de confeitaria, mas você não tem nenhuma prática com confeitaria, fica tranquilo, você tem a vida inteira para aprender ainda. A maioria de vocês são novos, a gente tem tempo para aprender tanto na faculdade quanto fora da faculdade. Eu, Maria Paula, não tenho nenhum curso de confeitaria fora do que eu aprendi na faculdade, que foi muito pouco, porque na minha época de graduação a gente não tinha professor, então a gente acabou tendo somente 2 meses, o meu curso era anual na época, então de 1 ano de matéria que eu deveria ter, eu só tive 2 meses. O que eu consegui aprender, eu aprendi, e no mais eu busquei na internet, busquei sempre, uma coisa que eu busco até hoje, é sempre fazer as minhas próprias receitas. Então isso é prática. Você pode começar na confeitaria hoje, daqui 3 anos você vai ver o quanto você melhorou, mesmo você não sabendo nada. Então confeitaria é muita prática e precisão, gente, é uma dica que eu sempre dou para vocês. Se você for testar uma receita, se você for produzir uma receita do zero, mantenha sempre a precisão. Pode ser que a sua avó, ou sua tataravó, sua bisavó, consegue fazer as receitas tudo a olho. Mas, gente, é muito difícil na confeitaria dar certo isso. Em outras áreas da cozinha, no garde manger, ou na parte de molho, cozinha quente, às vezes você consegue ter mais aptidão em fazer as coisas só pelo olhar, né? Eu bati aqui, eu sei que tem tantas xícaras de açúcar, por exemplo. Então eu vou usar esse açúcar para fazer tal coisa. Às vezes, se você tem muitos anos de prática, você consegue, uma boa, fazer uma receita só a olho. Mas, gente, priorizem sempre a precisão. E paciência. Paciência é uma das primeiras coisas que a gente tem que ter na área de confeitaria. Pessoal, eu queria pedir desculpa, porque como vocês sabem, a gente está gravando os vídeos em casa. Então eu moro bem no centro e o barulho aqui é muito alto. E eu acho que a minha vizinha tá até podando a grama dela, então eu sei que o barulho acaba atrapalhando. Eu tô falando bastante alto para ver se não fica ruim o áudio. Mas qualquer coisa que vocês não tiverem conseguindo ouvir, quando vocês forem assistir o vídeo, vocês falem comigo que eu tento dar uma melhorada.
Então, peço desculpa de antemão, mas voltando na questão da confeitaria. Como eu estava falando, a confeitaria sempre tem mudanças. Então, o que vocês aprenderem comigo nesse semestre, de agora, novembro até março, pode ser que em abril do ano que vem algumas coisas já tenham mudado. Então, se você realmente quer seguir na área, procure sempre estar estudando, sempre. Às vezes as pessoas me perguntam, ai Maria, você podia me ajudar em tal receita? Ou amigas que eu tenho que também são da área e tudo mais, eu tô com dúvida em tal receita. Eu falo, gente, peraí, vamos estudar, vamos ver o que tá dando errado, vamos ver o que tá acontecendo, porque se a gente não estuda, a gente vai ficando para trás. Então, se vocês têm vontade de seguir carreira nessa área, tenham paciência e estudem sempre, gente. Eu sempre falo para os meus alunos, quem já é meu aluno sabe disso, eu tô sempre repetindo isso em sala de aula, porque, gente, não basta você saber só a prática, você precisa saber da teoria. Eu sei que às vezes não é tão legal, você entra na gastronomia e já fica todo deslumbrado, achando que você vai logo pro laboratório, vai fazer altos pratos, aprender outras coisas, quando você chega na faculdade você tem 50 aulas de teoria e 10 de prática. Então não assustem, é assim mesmo, eu sei que vocês já estão no sexto período, vocês já estão cansados de saber isso, cansados de saber, e muita gente acha que ainda não é importante a teoria, mas pode ser que daqui 3 anos vocês vão lembrar de mim e falar, realmente, eu precisava da teoria. Até hoje, às vezes as pessoas me questionam algumas coisas que se eu não soubesse da teoria, eu jamais ia conseguir responder às pessoas. E hoje a gente precisa muito saber lidar com as pessoas, porque é assim que a gente consegue o nosso lugar, entre aspas, no mundo. Mas então, seguindo na área da confeitaria. A confeitaria é muito vasta. Se eu for ensinar tudo para vocês, eu gravo 4 horas de aula toda semana que a gente tiver aula. Então, para quem não me conhece ainda, as minhas aulas são o seguinte, eu sempre priorizo por aula teórica e aula prática. Às vezes vai acontecer de a gente ter aula teórica e prática no mesmo dia, principalmente porque a gente tem 4 horários. Não estou falando que eu vou prender vocês aqui no grupo do WhatsApp ou no YouTube ou em qualquer lugar que seja das 7 às 10h30 da noite, né? Eu também não vou ser carrasca com vocês, fazer vocês me odiarem e odiarem a matéria e desistir de confeitaria. Pelo contrário, eu quero muitos confeiteiros no mundo aí, hein? Pra gente adoçar bastante a vida das pessoas. Mas enfim, às vezes a gente vai ter mais teórica, às vezes a gente vai ter mais prática. Se alguma pessoa tiver algum problema com a aula prática, pode conversar comigo no privado. Eu estou sempre online. Sempre que eu posso, eu respondo vocês. Às vezes, quando eu estou com muito serviço na confeitaria, eu não consigo responder no mesmo horário, mas todos os dias à noite eu olho o meu WhatsApp, eu olho o meu e-mail, então vocês podem também mandar por e-mail, eu vou até deixar na descrição do grupo para vocês salvarem o meu e-mail, que vocês podem sempre estar falando comigo, tanto por lá quanto pelo WhatsApp. Então, se alguém algum dia tiver algum problema em questão de aula prática, pode resolver comigo. Como que funcionam as minhas presenças antes da gente entrar na matéria? Toda vez que a gente tiver aula, eu vou passar uma pesquisa para vocês, ou um trabalho, um questionário, algo bem simples e rápido para vocês fazerem para validar a presença de vocês. E outra coisa, eu sempre olho no grupo qual foi o horário que o aluno visualizou a mensagem que eu mandei, a primeira mensagem que eu mandei. Se o aluno visualizou 7, 7h10, 7h15, até 7h40, 8 horas, eu ainda aceito como presença do primeiro horário. Visualizou depois desses horários, perdem o primeiro horário. E não esqueçam, falta reprova. Então não fiquem faltando aula, a gente tem aula na terça-feira, é um dia maravilhoso para ter aula. Não fiquem faltando. Se tivesse aula presencial, vocês teriam que ir para a faculdade, salvo quem trabalha à noite, tá? E, por favor, converse comigo no privado. Então, não faltem aula, porque eu dou falta e falta reprova. Então, sempre vou olhar quem visualizou a mensagem, o horário que visualizou a mensagem e se fez o trabalho que eu passei para validar. Porque eu sei que muito bem vocês podem entrar no grupo, visualizar minha mensagem e sumir e desaparecer, que eu sei que aluno faz isso. Então não faltem, prestem atenção nas aulas, prestem atenção nos meus vídeos, sempre tem vídeo no YouTube. Quando eu não coloco o vídeo no YouTube, eu mando algum vídeo ou algum áudio explicando a matéria no grupo. Vai ter dias que a gente vai ter só aula prática, sempre vai ter o vídeo de eu explicando a receita. Se a pessoa ainda assim não entendeu a receita e precisar de ajuda, eu ajudo pelo WhatsApp enquanto a pessoa estiver fazendo. Então vocês sempre podem conversar comigo em questão de faculdade.
em questão da nossa matéria, eu estarei sempre à disposição de vocês. Mas dependendo do horário eu não consigo responder, mas assim que eu visualizar eu já respondo. Então, para a gente começar a falar um pouquinho de confeitaria, eu não vou chegar aqui e derramar tudo em vocês para vocês aprenderem com pressa. Apesar de ser muito conteúdo, a gente tem tempo suficiente para eu passar tudo para vocês. Vai ter algumas coisas que vai ser repetido, porque vocês já estão no 6º período. Então, muita coisa vocês já sabem. Praticamente tudo vocês já sabem de uma cozinha, de como funciona uma cozinha, da brigada e tudo mais. Então, às vezes, vocês vão ver coisa comigo que vocês já viram em panificação, por exemplo, ou em algum trabalho que vocês já fizeram e teve que fazer alguma sobremesa. Então, pode acontecer de repetir alguns materiais. Mas, gente, aprendizado nunca é muito, tá? Sempre é pouco. Eu até brinquei muito isso com os meus alunos no semestre passado, que mesmo que vocês vejam todos os dias, ainda vai ser pouco. Tem muito material, tem muita coisa e todo o tanto que você estuda é pouco. E a gente precisa estudar, né, gente? Então vamos lá. Antigamente, não existia açúcar, né? Então as coisas eram... Gente, quando eu falo antigamente, tipo, muito antigamente mesmo, tá? É muito, muito, muito antigamente. Não existia açúcar, então... e não se existia a confeitaria em si. Não tinha essa noção de sobremesa, né? Porque, eu não passei para vocês a ementa. Mas a ementa é técnicas da confeitaria profissional e a correta aplicação na execução da sobremesa. Método de preparo, cocção e apresentação. Que é o que eu vou passar para vocês. Então, antigamente, não se tinha essa noção de sobremesa. Quando foi ter essa noção de sobremesa, se eu não me engano foi na Europa, depois de muito tempo, depois de Cristo, que foi ter a noção de sobremesa, e a sobremesa ainda era servida antes do jantar, antes das refeições. Então, antigamente não se tinha essa noção de sobremesa. Então, você quase não via doce. E como não tinha açúcar, as coisas eram adoçadas com mel ou da própria fruta. Já em 1801, começou as primeiras usinas de açúcar de beterraba. Aí, o que aconteceu? Já haviam sobremesas, né? Igual eu falei pra vocês, adoçadas com mel ou da própria fruta. Deixa eu ver aqui se eu acho o nome de um... Peraí, pessoal. Ver se eu acho aqui. Aqui, ó. O primeiro registro de um doce foi no século I antes de Cristo. Prestem atenção quando eu falo antigo, hein? Foi quando o romano Cícero cita um tubinho de massa de farinha recheada com leite. Se as pessoas, quando eles falaram isso, hoje em dia, quando a gente vai estudar, a gente associa isso ao canole, tá? Mas ninguém sabe precisamente se era um canole. Então a gente acaba associando um pouquinho a um canole, né? Que é uma sobremesa muito famosa. Então, até 900 depois de Cristo, não ocorreu nenhuma evolução nessa questão de sobremesa. Aí, quando começou a desenvolver açúcar e tudo mais, no mundo árabe que começou um pouquinho a ter essa questão. Só que, gente, era muito caro. Então, não era para todo mundo, não era todo mundo que tinha a opção de sobremesa. E, como eu falei para vocês, ela é servida antes das refeições. Aí foi mudando tudo, né? Foi conhecendo a cana-de-açúcar e começou a ter algumas especiarias também. E foi se tornando mais popular e um pouco mais acessível. E o que acontece? Em 1801, quando criaram a primeira usina de açúcar, de beterraba, lembrando, não era de cana-de-açúcar ainda, era de beterraba, ela foi aberta na Europa. E aí, a partir daí, o produto começou a se tornar popular e os confeiteiros que tinham na época, eles começaram a parar de trabalhar nas províncias, nas cortes, e eles pararam e foram abrir a sua própria empresa. Isso também aconteceu com os restaurantes. Eu não sei se vocês já tiveram em alguma matéria, eu não sei como que era a grade curricular de vocês antes de eu começar a dar aula na UEG. Então, não sei se vocês já viram sobre a história do restaurante, que foi assim, foi mais ou menos desse jeito que começou também. E aí as pessoas param de trabalhar na corte e começam a abrir seus próprios negócios. E aí começa a abrir as primeiras confeitarias. Lembrando que, gente, que na confeitaria a gente tem várias ramificações, né? Tem um pessoal aí que gosta mais de mexer com a parte de chocolate, os chocolatiers, tem as docerias,
tudo mais, mas assim, né, vamos falar da confeitaria num todo. Hoje o que eu quero falar para vocês é mais essa questão da ementa e desse inicinho de tudo da gastronomia, da confeitaria. Então, a gente já tem um pouco de noção, né, que a confeitaria é algo bem antigo. Então, assim, em 1801 que começou os primeiros confeiteiros a abrir os seus negócios. E aí várias receitas surgiram a partir desse ano, e principalmente os sorvetes, né? Mas aí, depois de um tempo, no século XIX, que começou a surgir essas, eu chamo de base. Para mim, as massas são sempre as bases da confeitaria, que vai ser o tema da nossa próxima aula, da semana que vem. Então, depois, no século XIX, que começou a surgir, né, os biscuits, as massas folhadas, massa manteigada, massa de amêndoa. Então, assim, não começou com tudo que a gente tem hoje. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que a gente não pode, não é nem que não pode, assim, não é viável você comparar a confeitaria de hoje com a confeitaria de antigamente, porque é realmente nada a ver. A gente tem as bases, né, que seguem, às vezes pode acontecer algumas mudanças, mas elas seguem sendo sempre as mesmas. Mas não dá para você ficar comparando com as coisas que aconteceu em 1801, com as receitas que eram criadas e tudo mais. Mas então a gente consegue perceber que a confeitaria é bastante antiga, né? Então é o que eu venho dizendo para vocês, que é sempre uma atualização. Cada ano que passa a gente atualiza um pouquinho, e não só em questão de eu atualizei porque o mundo inteiro atualizou. Não, você faz uma receita e aí você vai vendo que a receita precisa ser atualizada, que às vezes tem ingrediente que não é da época e aí você precisa adaptar aquela receita, ou que não está dando certo X ingrediente, você tem que mudar. Então a gente está em constante evolução, né? Tanto pessoalmente quanto globalmente. E eu acho que essa é a parte, assim, no meu ver, eu, Maria Paula, como confeiteira, essa é a parte mais bonita da confeitaria, que é onde a gente consegue adaptar tudo e mudar tudo. Igual antigamente, né, se a gente for pegar as primeiras bases da confeitaria e tudo mais, a gente não ia ver quase nada que não tinha glúten ou que não tinha lactose. Já hoje a gente consegue preparar praticamente o mesmo doce sem glúten, sem lactose. Então a gente consegue atender várias e várias pessoas. Como eu estava falando, as minhas aulas são sempre bem tranquilas. Então, eu sempre passo um vídeo para vocês, termino de explicar no WhatsApp, passo uma atividade. Hoje a gente vai ter prova, algum trabalho e tudo mais, e quando for aula prática, do mesmo jeito. Então, eu não gosto de dar aulas muito longas. Isso só vai acontecer quando o assunto for assim, que precisa de muito, muito detalhe. E aí, às vezes, pode acontecer, já aconteceu de eu dar aula de uma hora e pouco. Mas, assim, é quando precisa de realmente muito detalhe. E, gente, a confeitaria é assim, né? Eu preciso passar para vocês os detalhes, as combinações e tudo mais. Então, pode acontecer de, às vezes, a gente ter umas aulas bem longas. Mas, igual hoje, como é o nosso primeiro dia de aula, eu queria mais me apresentar para vocês, apresentar a confeitaria num todo, apesar que eu acho que a maioria de vocês já sabe. Quem gosta dessa área pode conversar comigo, tá? No grupo, eu fico online das 7 às 10h30, ininterruptas. Até, às vezes, se vocês preferirem ir direto, eu libero vocês mais cedo, a gente não faz intervalo. Então, se alguém gosta muito da área, já trabalha na área, quer seguir na área, pode conversar comigo, pode tirar dúvida. Tudo que tiver ao meu alcance, eu sempre ajudo vocês no que for preciso. Eu quero mostrar para vocês que o livro que eu vou usar, não é que eu vou usar só esse livro, não, para nossa aula, não. Mas é o livro que eu escolhi, que tem bastante coisa, que dá para eu passar bastante e acrescentar bastante na vida de vocês e tudo mais. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu já tinha noção que eu queria confeitaria. Então, eu já sabia que confeitaria era a área que eu ia me especializar. Então, eu busquei no YouTube pessoas que são referência na confeitaria. E aí eu acabei conhecendo a Dani Nossi, eu não sei se vocês conhecem, hoje ela não faz mais vídeo de receitas, mas na minha época de faculdade os vídeos eram bem assíduos, então eu assistia sempre. E eu aprendi bastante coisa do que eu sei hoje, bastante receita do que eu sei hoje. Esses dias mesmo eu estava pagando a minha primeira foto da minha primeira sobremesa que eu fiz,
que se vocês verem hoje, vocês acham que foi uma criança que fez. Então, assim, eu não tinha base nenhuma, eu sabia muito pouco, não entendia quase nada do que era uma confeitaria, mas eu sabia que era aquilo que eu queria. E foi aí que, mesmo passando pela cozinha quente, eu sou apaixonada, gente, apaixonada pela cozinha quente. Mas a confeitaria sempre teve meu coração. Então, a base que eu vou usar para vocês, para as nossas aulas, vai ser esse livro aqui, não sei se vai dar para ver, ó. Vai ser esse livro da Dani Nossi, tá? Eu não sei se algum de vocês tem, ou se algum de vocês conhecem ela. Hoje ela não faz mais... Ela não faz mais vídeos pro YouTube de receitas. O canal dela hoje é voltado para outra área. Mas ela é uma excelente profissional. A formação dela é muito boa. Então, para quem tiver curiosidade, entra no canal dela do YouTube. Depois eu passo o nome para vocês. E... pesquisem vídeos antigos que vocês vão ver bastante técnicas legais que ela usa. Nesse livro, no começo, ele ensina todas as bases da confeitaria. Então, é por aí que a gente vai começar, tá? A gente vai começar tanto teórico quanto prático com as bases da confeitaria. Porque se você já sabe a base, você consegue desenvolver receitas a partir daí. Então, a gente não precisa só estar sempre fazendo receita que chefe tal fez. A gente pode criar as nossas próprias receitas. E algo que eu gosto sempre de fazer com os meus alunos, é vocês criarem receitas, fazerem releituras, porque apesar de você já terem a matéria de criação, quando você é forçado a colocar a sua cabecinha, seu cérebrozinho para funcionar, você descobre as coisas que você gosta. Porque às vezes a gente tá sempre ali, ó, no mesmo caminho, e aí às vezes você ama uma coisa e só ainda não sabe. Então, por isso que quando eu me formei, eu trabalhei 4 meses na Lagoa, na confeitaria, e depois eu saí de lá e fui pra cozinha quente para eu poder ter certeza que era a confeitaria que eu queria. Saí de lá, ficou pior, porque eu não tive certeza que era a confeitaria que eu queria. Mas aí passou um tempo, eu abri a minha empresa e aí eu descobri que era isso mesmo que eu queria, e tô aqui até hoje. E não pretendo sair, pelo contrário, né? Eu dou aula e tô sempre dando curso, se alguém precisar e tudo mais, mas assim, a minha área focada é a confeitaria. Eu amo estar na cozinha, eu amo produzir, tanto que na minha empresa eu delego todas as partes que não são de produção, mas para produzir sou eu mesma. Eu mesma que produzo tudo. Então, tudo que eu sei, tudo que eu aprendo, que eu vou aprender com vocês, eu vou passar para vocês. Independente de questão, é receita minha, da minha empresa e tudo mais, eu vou estar sempre passando para vocês. Então, por isso, a gente vai começar pelas bases da confeitaria. Eu não vou falar agora, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Eu já vou encerrar a aula com vocês. Eu vou deixar para a próxima aula, pra a gente já pegar todas as bases de uma vez. E... eu não gosto de passar material picado, tipo, dividir essa aula e a outra. Eu gosto de passar para vocês ir associando uma coisa a outra e tudo mais. Para quem tiver interesse em adquirir o livro, eu super indico. Eu não indico em questão de receitas, porque principalmente pra gente que é do interior. Tem receitas aqui, não sei se vou conseguir pegar alguma receita que às vezes... Porque tem receitas aqui que a gente não vai... que vocês não vão achar nenhum ingrediente aqui. Aqui, quando eu digo, né, tô falando de morrinhos, mas assim, vocês não vão achar nem morrinhos, nem caldos. Às vezes, para você achar algum ingrediente, você vai ter que ir na capital ou mandar trazer de São Paulo. Então, assim, acaba que, para receitas, não é um livro tão interessante. Mas se você quer aprender sobre as bases, ele é um excelente livro. Eu posso passar para vocês também depois outros livros que eu já usei da confeitaria, para quem gosta disso. Eu desenvolvi o meu próprio caderno de receitas desde a minha época da faculdade, apesar de não usá-lo, mas eu sempre gosto de ter as minhas receitas anotadas, porque pode acontecer de algum dia a gente precisar. Então, gente, no mais é isso. Eu passei um pouco do que eu sei para vocês hoje da confeitaria em si. Passei a ementa, o que a gente vai aprender nesse semestre. A gente tem bastante material para aprender, vai ter bastante aula prática, bastante aula teórica, mas assim, vai dar tempo da gente fazer tudo daqui até março. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta em relação à disciplina, eu estou à disposição. Como eu falei para vocês, eu fico online das 7 às 10h30. Vocês podem falar comigo tanto no grupo quanto no privado, eu respondo, ou no e-mail também.
Eu vou passar a atividade para vocês no grupo, tá? Não vou passar aqui no vídeo, porque eu sei que às vezes vocês podem demorar a assistir o vídeo. Então, eu vou passar para vocês no grupo qual vai ser a atividade para validar a presença de vocês. Essa semana a aula vai ser bem tranquila para vocês me conhecerem e se adaptarem ao meu estilo de dar aula. Se alguém tiver sentido alguma dificuldade, ou achar que eu falo muito rápido, porque às vezes eu perco assim, a noção do quão rápido eu estou falando e acabo falando mais rápido ainda. Então, se às vezes vocês tiverem algum tipo de dificuldade, vocês podem falar comigo. Se alguém tiver vergonha de falar no grupo e tudo mais, pode falar comigo no privado também, não tem problema. Lembrando que essa atividade que eu sempre passo para validar a presença de vocês é individual, tá? Não é de dupla. Então, priorizem sempre fazer, porque senão vocês vão ficar com falta. Não vou dar falta completa para quem não fizer atividade, mas eu sempre vou estar olhando o horário que a pessoa está no grupo, se ela está participando. Gente, participação conta muito, então não esqueçam de participar. Não fiquem com vergonha de perguntar se tiver com dúvida ou se quiser saber alguma coisa, porque por mais que seja remoto, vocês precisam aprender isso aqui. Vocês vão levar isso aqui para a vida de vocês, ainda mais agora que vocês estão formando. Quem não trabalha na área ainda, quando for procurar emprego, vai precisar saber, ter uma base. E uma dica que eu dou pra vocês, gente, a faculdade com o serviço em si, pra quem não trabalha na área, não tem nada a ver, tá? Vocês vão chegar no emprego de vocês aí, em algum hotel, algum restaurante, alguma confeitaria, vocês vão ver que não tem nada a ver com a faculdade. Eu fiquei completamente aterrorizada quando eu descobri isso. Então, é uma dica que eu sempre dou para todo mundo que está entrando na gastronomia, mesmo que não seja meu aluno, ou alguém que não vá fazer gastronomia, mas queira entrar na área. Né? A cozinha não é mil maravilhas e não é o mar de rosas. E não vá achando que você já vai sair da faculdade e já vai ser um chefe de cozinha, porque você não vai. Tá? Eu já tenho 4 anos de profissão e estou muito longe de ser um chefe de cozinha, mas muito longe mesmo. E outra coisa, chefe é só uma palavra, tá, gente? Não se apeguem a isso. Apeguem em ser um bom profissional, em entregar produto de qualidade para os seus clientes, independente de ser na sua empresa ou de ser numa empresa de terceiros. Priorize sempre a qualidade, não o título. Porque às vezes você pode encontrar uma pessoa que tem 30 anos de profissão, ela já é um chefe de cozinha, ela não tem nenhum diploma, mas ela entrega um produto impecável. E aí o seu diploma não vai valer nada. Então, tomem bastante cuidado com isso, não fiquem achando que vocês vão já ser chefe, que vocês vão, porque eu tenho diploma, eu já vou entrar numa empresa lá em cima, eu já vou começar na cozinha, não vou passar pela área de lavar prato, não, gente, vocês vão passar. A gente precisa passar por isso também pra gente entender as coisas. Quando eu trabalhava no Rio Quente, eu amava lavar prato e garfo. Pode até parecer brincadeira, mas na época eu gostava mesmo, porque lá ninguém enche o saco, ninguém reclama, você não erra, é só lavar e tudo mais. Então, para você entrar numa cozinha direto, ou você tem que ser muito amigo ou conhecer muito uma pessoa para você já entrar e ela confiar em você ser chefe. E aí, gente, vocês têm que confiar em vocês também, porque pegar uma cozinha não é fácil. Eu tenho experiências de refeições que eu já fiz. A maior refeição que eu fiz no Rio Quente foi de 800 hóspedes, sozinha. Eu estava sozinha como cozinheira e eu tinha meu auxiliar. Só. Foram 800 hóspedes. Eu pensei que eu ia falecer nesse dia, mas eu tô aqui até hoje. Então tomem cuidado com essa auto-intitulação de chefe, porque quando você pegar sério uma cozinha, você vai querer abandonar o nome. Então, não tô querendo desmotivar ninguém, mas as coisas são assim. Então não pensem que vocês vão começar lá em cima, sejam humildes e começam por baixo. Até porque para você aprender, para você realmente aprender. Porque eu vou falar um negócio para vocês, eu tô há 3 anos na profissão e tem dias que às vezes um cliente me pede uma coisa, eu não sei fazer, eu choro, eu procuro ir atrás para entregar o melhor pro meu cliente. Porque o que conta é o seu produto, não a sua intitulação. Às vezes as pessoas aqui mesmo nem sabem que eu sou formada, que eu dou aula e tudo mais. Hoje eu deixo mais claro que eu tenho uma formação. Mas tem pessoas que nem sabem disso, porque se o meu produto é bom, não importa para elas a minha formação. Então não esqueçam disso, procurem sempre, saiam também só dessa parte da faculdade. O que eu passo para vocês aqui, o que os outros professores passam para vocês aqui é o resumo do resumo. É o que a gente consegue passar em pouco tempo. Procura no YouTube, Google Acadêmico,
procurem tudo, lê TCC antigo, lê artigo antigo, pega a revista, procura coisas voltadas para confeitaria, se essa for a área que você vai seguir. Ah, não, professor, eu vou seguir garde-manger. Vai estudar garde-manger. Gente, estuda. A gente precisa estudar, a gente precisa pegar a nossa teoria e colocar em prática. Porque só assim a gente vai ser bons profissionais. E o que eu falei pra vocês, a gente está sempre evoluindo, então a gente vai estar sempre estudando. Não achem que agora, em março, quando vocês terminarem isso aqui, vocês vão pegar o diploma de vocês, vão ser felizes e nunca mais vai precisar abrir um caderno. Não. Se vocês virem a minha casa, o tanto de caderno que eu tenho, eu tô até aqui agora, ó, com um caderno de anotação da minha empresa de receitas, só de receitas. Todo lado que vocês olharem as minhas coisas, sempre vai ter alguma coisa voltada para receita. Eu estou sempre estudando, eu estou sempre adaptando as coisas, principalmente agora que a gente tem muita pessoa que tem intolerâncias. Então, eu não trabalho com nada de intolerância, mas eu sei pessoas que trabalham, então é uma área mais difícil ainda. Se você tem vontade de trabalhar com isso, saiba que você vai ter que estudar 3 vezes mais do que o normal. Então, gente, estudem, dê tudo de vocês nisso aqui. Não fiquem achando que a gente está falando isso, ai, nossa, que professora chata, já começa com esses negocinhos, já falando de motivação. Não, gente, eu tô falando pra vocês foi porque eu passei por isso na pele. Se os meus professores tivessem me falado isso na época da gastronomia, as coisas teriam sido bastante diferentes pra mim. Então eu sempre eu sempre falo isso, os meninos que já me conhecem sabem como eu sou, então sabe que eu sempre falo isso, sempre vou falar aí no que vocês precisarem, vocês podem me perguntar, podem tirar dúvida que eu vou estar sempre à disposição de vocês. Acho que já falei demais aqui, eu vou encerrar a aula e a gente conversa um pouquinho lá no grupo, né, para eu conhecer vocês também, eu preciso saber o nome de vocês, que eu vi que tem muita gente que não tem o nome no WhatsApp. Então, preciso saber algumas coisinhas de vocês para a gente ter um semestre perfeito. No mais, muito obrigada. Se cuidem da saúde mental de vocês, né? Que um bom gastrônomo sempre tem que estar com a saúde mental em dia. Cuidem da saúde física, lavem as mãos, usem máscara. Se for sair de casa, gente, cuidado, tá? A pandemia ainda não acabou, ainda estamos aí com o coronavírus à solta. Mas tomem o máximo de cuidado possível e se cuidem. E eu espero vocês no grupo para a gente trocar mais ideia e acrescentar mais um na vida do outro. No mais, muito obrigada por estar todo mundo aqui. Eu estou muito grata de estar ministrando essa matéria para vocês. E espero que esse semestre seja melhor do que o que passou, que a gente consiga ter bons resultados e que vocês, quando formarem, sejam bons profissionais. E lembrem de mim quando vocês se formarem. No mais, muito obrigada, uma boa noite e um bom resto de semana para todos vocês.